Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe usar a função VStack? Sabia que ela também é conhecida pelo nome de empilhar V? Bom, eu fiz esse vídeo com 3 dicas que vão te ajudar a entender como utilizar essa função no seu dia a dia no Excel. Vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Eu tenho aqui, pessoal, 3 planilhas que a gente vai trazer 3 usabilidades práticas para vocês entenderem. Tudo bem? Vamos pegar a planilha 1. Olha só. A função VStack, ela também já foi traduzida, ela é conhecida como função empilhar V. Tudo bem? Então, se você estiver utilizando a versão em inglês, você vai colocar VStack. Se você utilizar a versão em português, você vai utilizar a função empilhar V. Tudo bem? O que acontece? Ela serve para você unir os dados em uma única base. Então, por exemplo, eu tenho 2 tabelas e eu preciso colocá-las tudo em uma única base. Como que eu faria? Power Query? Não, posso utilizar o recurso da função que a gente tem no Excel 365, que é a VStack ou a empilhar V. Tudo bem? Olha como ela funciona. Se eu colocasse aqui, ó, igual empilhar V, tá? Vou pegar aqui, ó, a primeira matriz, ponto e vírgula, e vou pegar a segunda matriz. Repare que eu peguei o cabeçalho na primeira, tá? E na segunda eu peguei os dados, ok? Porque o cabeçalho é o mesmo. Quando eu fizesse isso, olha só, eu tenho a base aqui. Olha que bacana, é isso que ela faz. Ela pega aquelas tabelas e transforma em uma única base. E você deve pensar, mas para que serve isso? Você vai ver outras 2 planilhas com a usabilidade prática que você pode aplicar nas suas planilhas, de modo que você vai buscar mais produtividade. Tudo bem? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que a gente está apresentando é apenas uma dica no uso da função VStack ou empilhar V. Se você quer aprender mais, eu convido a conhecer o nosso curso em www.cursoexcelonline.com. Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E daqui a pouquinho tem um recado muito importante a você. Retomando, olha só. Então aqui a gente explicou como que ela funciona, tá? Vamos pegar agora aqui o exemplo 2. No exemplo 2 eu quero trazer, por exemplo, aqui fazer uma consulta naquela planilha. Então, por exemplo, eu quero colocar janeiro e ele tem que trazer a quantidade de produção, tá? Veja que a informação está na outra planilha, né? Aí você vai falar, poxa, como que eu vou fazer isso? Você não fez aqui a base? Olha só. Se eu colocasse igual procv, localizar janeiro, ponto e vírgula, vou lá na planilha 1, vou selecionar aqui, ó, o nosso intervalo. Opa! Ele vai saber que existe aqui um intervalo, né, ó, que ele trouxe aqui, tanto que ele colocou, ó, H4 e o despejo, tá? Ponto e vírgula, coluna 2, ponto e vírgula 0. Vou fechar, vou dar o Enter, veja que trouxe janeiro. Então aqui dentro da função, que a gente fez em uma outra planilha, ele está olhando o quê? Ó? Vamos pegar na fórmula aqui. Ó. Esse cara é o despejo da célula H4. O que está dentro do H4? Olha lá, o empilhar V. Então, se eu tivesse, olha só que bacana, eu copiasse isso daqui e colocasse lá, não vai dar certo ainda não. Por quê? Porque está numa outra planilha e o endereço está errado, tá? Se eu fizesse o empilhar V aqui, ó, olha só o que eu vou fazer, ó, vou apagar aqui, empilhar V, tá? Vou abrir o parênteses, vou lá, ó, planilha 1, matriz 1, ó, do período produção, ponto e vírgula, e aí eu vou pegar de julho a, aqui a segunda matriz. Fechei. Vou dar o Enter. Funcionou, funcionou, tá? Deixa eu colocar o fórmula texto aqui, ó. Que você vê, ó, como que ficou a fórmula, tá? Olha lá. Então aqui dentro, pessoal, aqui no empilhar V, olha lá, ó, ele tá pegando a planilha 1, aquela primeira tabela e depois a segunda tabela. Ele uniu. Então precisaria desse despejo? Não. Olha que interessante.
Então você acaba utilizando essa função para você montar uma base, que no caso aqui no nosso exemplo 2, seria uma base de pesquisa. Bacana, né? Aqui no canal nós temos um outro vídeo que a gente tem muito mais exemplos do uso da função empilhar V. Então eu sugiro você depois dar uma pesquisada aqui no nosso canal sobre função empilhar V. Tudo bem? Então tudo isso que a gente está demonstrando a vocês são exemplos do uso da função empilhar V ou da função VStack. Vale lembrar, VStack no idioma inglês, empilhar V no idioma português. Tudo bem? Lembra que lá atrás eu falei que eu tinha um recadinho muito importante a você? Olha só, Dia das Mães está chegando e nós resolvemos liberar um cupom de 40% de desconto na formação. Isso mesmo que você está ouvindo. Só que esses cupons são limitados, então resgate o quanto antes, né? Para você aí aproveitar essa oportunidade e começar a aprender Excel com a gente. Então vai lá no primeiro comentário fixado, clica no link, resgate o seu cupom e vem aprender Excel com a gente. Vamos lá na planilha 3. Na planilha 3 tem uma usabilidade que eu acho que é muito bacana. Tudo bem? Qual que é? Eu vou pegar essas tabelas aqui, ó, e vou transformar em tabela, tá? Ó, vou pegar aqui, ó, formatar como tabela. Vou colocar aqui, ó, formatar como tabela. Isso aqui também vou formatar como tabela. E esse aqui também vou formatar como tabela. Vamos pegar aqui, ó. As três estão formatadas como tabela. Imagine que você precisa unir isso. Então você já sabe que é o uso da função empilhar V ou da função VStack. Então se você selecionar a tua tabela assim, ele vai pegar o que? A tabela toda, primeira matriz. Se eu selecionar os dados daqui, o que ele vai entender? Opa, é os dados da tabela 2. Perfeito, ele já vai saber que ele tem que lançar o cabeçalho e depois pegar os dados da tabela 2. Ponto e vírgula. Os dados da tabela 3. Vamos fechar e vamos dar o Enter. Professor, ele lançou tudo. Lançou tudo. Olha que bacana. Agora você quer ver uma sacada que eu acho que é muito importante? Vamos colocar aqui, ó, Mato Grosso na tabela 1. Tudo bem? E vou lançar aqui o valor de 10 mil. 10 mil não, 100 mil. O que aconteceu? Ele já acrescentou na matriz, de modo dinâmico. Então, se você, por exemplo, transformar as tuas tabelas em tabelas com recurso de formatar como tabela, ou inserir e definir aquela área como tabela no Excel, ela fica uma área dinâmica. E a função empilhar V, ela vai entender aquilo que você passou dentro da fórmula. Então, ele vai procurar os intervalos dinâmicos para colocar para vocês ali, montando aquela base de modo dinâmico. Olha que bacana. Então, quer dizer o seguinte, se eu colocasse aqui, por exemplo, uma outra, vamos colocar aqui, ó, vou ver Mato Grosso do Sul. 200 mil, olha lá, ó. Vai ter lá, ó, acabou de agregar. Então, ele acaba agregando de modo dinâmico. Bacana, né? Então, a função empilhar V, ela tem esse princípio. Ela serve para unir tabelas, montando uma única base de dados para vocês. Existe a função empilhar H, mas eu vou explicar um outro dia. Se você estiver curioso ou curiosa, dá uma pesquisada aqui no canal. Mas eu falei para você lá atrás que eu tinha um recado muito importante para dar a vocês. Qual que é? Hoje a gente liberou um cupom promocional para o Dia das Mães. 40% de desconto na formação. Então, se você quer aprender Excel com a gente, faz o seguinte. Vai lá, no primeiro comentário fixado, tem o cupom liberado para você. E vem aprender Excel com a gente. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.